Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, mas nós vamos basicamente nos focar no versículo 4 e no versículo 5 nessa noite. João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Esse trecho está incluído no Evangelho de João, dentro do que é chamado da oração do cenáculo, de Jesus ali no cenáculo com seus discípulos, momentos antes de ir para o Getsemane e ser então entregue ao Império Romano, de ser então entregue à morte. Esse capítulo 17 também é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele está então fazendo a finaleira ali do tempo dele com os discípulos. Então nós vamos pegar um trecho dessa oração para falarmos hoje sobre o tema dos pilares da fé, que nós estamos encerrando hoje essa série. João 17, do 1 ao 5, diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é luz, é vida, e é ela que nos dirige. É ela que produz em nosso coração, em nossas vidas. Então, Senhor, nós pedimos e clamamos ao Teu Espírito que nos conduza nessa noite. Pedimos ao Senhor que leve a nossa mente cativa a Ti, para que a gente possa estar concentrado e focado em Te ouvir. Senhor, que a preocupação da semana que passou e da semana que entra fique, Senhor, agora de stand-by, fique na cruz, e que a gente focalize na Tua palavra e que ela fale com cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós trabalhamos no mês de outubro o tema da Reforma Protestante. Nós chamamos esse tema de pilares da fé. A Reforma Protestante, ela se deu em 1517, é o auge, né? Ela tem os pré-reformas, mas em 1517 um monge vai até o castelo de Wittenberg e ele prega 95 questões que ele gostaria de discutir a respeito delas, e essas questões criticam, essas questões colocam em xeque todo um sistema religioso da época. É aquilo que nós conhecemos hoje, 500 anos depois, que deu origem aos protestantes, que deu origem aos evangélicos, né? a isso que nós vivemos, e é isso dessa forma que nós cultuamos ao nosso Senhor. Então, Martinho Lutero, ele chegou diante do castelo de Wittenberg e ele prega aquelas teses, e depois daquele dia 31 de outubro de 1517, as repercussões são até hoje. Nós colhemos até hoje frutos disso que foi startado em 1517. Então nós separamos o mês de outubro para falar sobre os pilares daquilo que nós cremos. E eu acredito ser muito necessário nos dias de hoje a gente voltar a esses pilares, para a gente balizar aquilo que a nossa fé deve ser, ou como ela deve ser, aonde ela deve estar. Então, desses pilares nós falamos, o primeiro delas, que a gente falou dos 5 solas, né, da reforma. O primeiro deles é o sola scriptura. Foi o Cassandro que trouxe para a gente. Somente a Escritura, somente a Bíblia como a nossa revelação final. A Bíblia, ela é a revelação, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela contém aqui a preciosidade da revelação do Senhor através do Espírito Santo de Deus.
Então a gente viu que o fato da Bíblia estar disponível para as pessoas mudou completamente a forma como elas se relacionavam com Deus. Lutero ia pelas ruas e ele perguntava para as pessoas algumas palavras, o que elas significavam, como eles falavam alguma coisa, e ele via então, e ao traduzir as Escrituras, ele tornava isso acessível para o público dele. Eles começaram a ensinar pessoas a ler. A gente vê que Deus prepara todo momento. Era o momento do surgimento da imprensa. A primeira prensa surge ali com Gutenberg, e a Bíblia então passa a ter uma forma prática de chegar à mão das pessoas. Então só a Escritura, não mais a tradição, mas é a Escritura que tem a palavra final. Depois o outro sola que nós vimos é solos Cristos. É somente em Cristo Jesus, na vida de Cristo Jesus, que a justificação nos é imputada. Somente Cristo Jesus. Não é Cristo Jesus e mais alguma coisa. Não é Cristo Jesus como era com os judaizantes e a circuncisão. Não é Cristo Jesus e a filosofia tal. É somente em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Não há outro mediador, não há outra mediação, não há outra forma agora de vermos Deus de novo, de contemplarmos o Senhor de novo, como Ele realmente é, a não ser pela face de Cristo Jesus, a não ser através de Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. A seguinte domingo nós falamos sola graça, ou sola gratia, a graça como um favor de Deus. Deus decidiu nos amar, ainda pecadores. Por que Ele nos amou pecadores? Não esperou que a gente mudasse, ou viesse, ou estivesse perfeito, porque Ele é um Deus de amor. Deus sabe que a queda nos corrompeu, e Ele, no seu amor, porque Ele é amor, Ele escolhe pecadores, Ele escolhe amar pecadores, Ele escolhe perdoar pecadores, pelo seu único e suficiente favor. Ele quis fazer. E Ele fez um movimento de Deus em direção ao seu povo. Nós falamos que esse favor de Deus, então, é recebido por nós pela fé. É a fé que é gerada em nosso coração, que nos torna capaz de entender a graça, capaz de confessar a Cristo Jesus e que precisamos dele. Então nós temos pilares que nos norteiam, que nos sustentam, que nos dão crédito, nos dão base para fazer o que fazemos, para servir ao Senhor como servimos. Nós terminamos falando no domingo passado na fé, é que quando nós entendemos quem Cristo Jesus é pela fé, essa fé em Cristo Jesus gera obras, gera vida em nós, para que essa vida e essas obras em nós glorifiquem o nosso Pai que está no céu. E hoje nós vamos falar sobre viver para a glória de Deus, é o quinto pilar. Então nós temos a Escritura como nossa regra de fé e prática. Nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos que fomos salvos pela graça de Deus, por um favor imerecido do Senhor, por amor, pelo movimento de Deus, fomos salvos. Sabemos que nós temos essa certeza pela fé em Cristo Jesus, fé essa gerada em nosso coração, por Ele e pelo Seu Espírito, fé essa que nos dá a certeza de que não seremos tirados da mão dEle. Temos a certeza do sacrifício dele como suficiente para nós. Fé essa que nos coloca em movimento e nos coloca em movimento para a glória de Deus. Então, hoje nós iremos falar sobre viver para a glória de Deus. Isso inclui toda a nossa vida. Isso inclui tudo o que nós fazemos. Isso inclui tudo o que nós somos e nos tornamos ou vamos nos tornar. Nós precisamos trazer de volta a ideia de viver para a glória de Deus. Eu quero que você escute 20 segundos de uma música. Eles vão soltar ali para você. Vamos ver se você já ouviu essa música em algum lugar. Talvez no carro do gás. Conhece? Quem já ouviu? Bota a mão aí. 3 pessoas? 4? Tem mais gente. Essa música chama Jesus, a Alegria dos Homens. Essa música foi composta por um homem chamado Johann Sebastian Bach.
Tá bom? Obrigado. Ela é linda. Essa música foi composta por Johann Sebastian Bach. Ele nasceu 100 anos depois da Reforma, ali na Alemanha, que a Reforma tinha iniciado. Ele, no tempo dele, foi um compositor que dizem que era medíocre. Ele não fez muito sucesso. Ele não teve a repercussão, a obra dele não teve a repercussão que ele realmente, que o talento dele realmente tinha a capacidade para aquilo. Os filhos dele foram mais bem-sucedidos musicalmente do que ele. Mas 200 anos depois que ele havia morrido, que ele havia falecido, 100 anos depois que ele havia falecido, ou seja, mais ou menos 200 anos depois que a Reforma já tinha tomado a forma, estava caminhando, ele é redescoberto no cenário musical ali da Alemanha. E aí, ao analisarem a obra do Bach, eles percebem que o homem é um gênio. Ele compõe, eu não sou músico, eu não entendo muito, eu li isso aí, mas ele compõe um estilo chamado de contraponto. É algo muito difícil, segundo os músicos que escreveram sobre ele, que eu li. Bach era um gênio. Mas o que era mais interessante sobre Bach é que Bach foi criado e nasceu numa família luterana. A família dele tinha sido impactada pela Reforma Protestante. Em várias partituras de Bach, quando chegava-se ao final da partitura, encontrava-se 3 letras: S.D.G. Soli Deo Glória. Tudo que Bach fazia com o dom que Deus o deu, ele fazia para devolver a glória ao Senhor. Então, toda vez que o carro do gás toca essa música, ele está tocando algo que foi feito para a glória de Deus. Olha que maravilha. Ele não fez sucesso, mas a obra dele está eternizada diante de nós. Por quê? Porque ele entendeu o conceito de viver para a glória de Deus. Ele entendeu o conceito de tudo que Deus colocar na mão dele, fazer para a glória de Deus. Lutero, quando vai conversar com o sapateiro pergunta: como é que eu posso viver para a glória de Deus? Como é que eu, um homem simples, um sapateiro, você vai lembrar que nessa época existia um clero, igreja, uma classe especial que tinha uma relação especial com Deus e povo. E aí eles chegam para ele e perguntam: como é que eu faço para me servir a Deus com o que eu faço, com o que eu tenho, com o dom que Ele me deu? E Lutero responde para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Glorifique a Deus com aquilo que você tem nas suas mãos. Abraham Kuyper, um estadista holandês, depois, no início do século XIX, ele começa a buscar saídas para o seu país, para a Holanda, e ele então mergulha na teologia de Calvino, ele começa a tentar descobrir o que a Bíblia falaria ou teria para apresentar como saída para ele como estadista, como que ele poderia governar melhor o seu povo. E ele descobre então nas bases da Reforma Protestante, nos escritos de João Calvino, ele descobre então formas de governar. Ele não descobre não apenas uma teologia, mas uma forma de viver. E ele escreve o seguinte, ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Vou ler de novo. Não há um centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Cristo tem soberania sobre todos os momentos da nossa vida. John Stott vai dizer que a glória de Deus é a revelação de Deus, e a glória da sua graça é a sua autorrevelação como um Deus gracioso. Viver para a glória de Deus, viver para louvor da glória da sua graça, é não somente adorá-lo com as nossas palavras e ações, pelo Deus gracioso que Ele é, mas é como também levar outros a ver e a louvá-lo a partir da nossa vida. Essa é a glória de Deus, esse é o louvor da glória de Deus. John Stott está comentando o primeiro capítulo de Efésios, do versículo 3 ao versículo 14, e ele fala que nós somos chamados para o louvor da glória de Deus. Mas nós temos
3 pontos que eu quero pensar nessa noite aqui com vocês. O primeiro é um problema que foi a perda da centralidade de Deus. O segundo é a retomada da rota. E o terceiro ponto é qual o impacto que isso tem na minha vida. Então, comecemos pela perda da centralidade de Deus. Quando você vê o texto que eu li aqui, Jesus está falando para a gente consegue ver que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. A gente consegue ver que a Trindade tem uma relação muito perfeita. Um glorifica o outro, um serve ao outro, um ama o outro profundamente. E ele está dizendo para a gente ali, que Jesus vai dizendo que ele glorificou ao Pai. Nós vamos ver quando Paulo está escrevendo, ele vai dizer que Jesus é o segundo Adão, aquele que veio e cumpriu todas as exigências de Deus para a salvação do homem. Nós temos um problema, e o nosso problema é que o primeiro Adão ou a queda do primeiro Adão, aquele que desfrutava uma comunhão plena, íntima, verdadeira, real com Deus, aquele que Deus chamava para conversar na viração do dia, ele decide, ele vira as costas para Deus. A queda não apenas afeta a relação dele com Deus, com o homem, mas a queda produz uma coisa muito interessante nele. Não apenas uma morte, mas a serpente em Gênesis 3,5 diz para eles assim: Deus não quer que você coma dessa fruta, porque quando você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. Entre outras coisas, ou eu creio que uma das coisas centrais que acontece com a queda é que o homem tira Deus do centro da vida dele. O homem tira Deus do lugar que Deus deveria estar. O homem agora passa a querer ser Deus. O homem agora passa a fabricar em seu coração deuses. O coração do homem agora se torna uma fábrica de deuses. É só a gente ver pela história bíblica a facilidade e o quanto Deus detesta a idolatria. O quanto Deus diz que não adorarão outros deuses além de mim. E a gente vê que Deus é muito rígido, muito duro com o povo quando o povo decide andar diante de outros deuses. A gente vê o cativeiro, a gente vê mortes, a gente vê Deus dizendo: não se contamine com o povo, não deixe nenhum deles sequer junto, vivo, extermina. Deus leva muito a sério essa questão, mas o homem não levou. Então o coração do homem quer ser Deus, o coração do homem agora quer receber a glória, o homem passa a ser agora o centro de todas as coisas. Se a gente continua lendo em Gênesis, nós vamos chegar lá em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver o homem dizendo: façamos uma torre, cheguemos ao céu e façamos o quê? Célebre o nosso nome. O homem vive agora então para o seu próprio louvor, para a sua própria graça, para a sua própria honra, para a sua própria realização, para a sua própria vida, para aquilo que lhe dá desejo, para aquilo que lhe dá prazer. O homem vive para si mesmo. Esse é um dos grandes problemas da queda. Quando a gente vê o primeiro ato de adoração pós-queda, porque quando o homem tira Deus do centro da vida dele e coloca outra coisa, o homem afeta sensivelmente a adoração dele ao Senhor. A adoração do homem é conturbada, ela é contaminada. E a gente vê que o primeiro evento de adoração a Deus no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 4, acaba em quê? Em morte. Caim apresenta a sua oferta, Abel apresenta dele, Deus aceita de Abel, não aceita de Caim. Qual é a reação de Abel diante da contrariedade? Ele mata o seu irmão. O homem não sabe ser contrariado. Irmãos, todos nós que estamos sentados aqui, não sabemos ser contrariados. Nós não gostamos de ser contrariados. Contraria para ver, está tudo bem, contraria, acabou. Relações acabam por contrariedade. Relações acabam por muito pouco. Ainda mais hoje em dia que nós estamos num tempo de um mimimi danado. Qualquer coisa que você fala é motivo para a pessoa não olhar mais para você, não conversar mais com você. Nós
Estamos nos tornando pessoas cada vez mais melindrosas e mimadas. Mas isso tem motivo. Isso vem da queda, porque nós nos colocamos no centro das nossas vidas. Nós somos reizinhos e não podemos ser contrariados. Então o homem não sabe ser contrariado. E a igreja medieval começa então aos poucos a substituir a centralidade do culto a Deus. Aquela igreja que se reunia, a primeira igreja ali que se reunia nas casas, que todo domingo celebrava ao redor da mesa, que celebrava a ceia do Senhor, que lembrava, que fazia o memorial do Senhor. Quando se torna uma instituição, quando se torna institucionalizada, vai perdendo a centralidade do culto, vai substituindo a centralidade do culto pelas relíquias, pelo culto a outras coisas, até o ponto de que começa a cultuar pessoas. Ela começa a cultuar coisas ao ponto de que a voz de um homem, ela é superior a toda a Escritura. Tudo que a Escritura fala, se aquele homem falasse diferente, deveria ser então acatado por ele, e ele passa a ser venerado como um Deus. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver os reis da antiguidade, a voz do rei era como a voz de um Deus. Ele não poderia ser contrariado. Se ele disse que vai morrer, vai morrer. Se ele disse que vai viver, e eles se sentiam dessa maneira. Lutero levanta contra isso, e ele diz que não é bem assim. Não é outra coisa que recebe a glória de Deus, apenas Deus deve receber a glória. Ele vem contra um sistema. E aí você vai perguntar, mas pastor, isso aí é antigo, isso é lá de trás, esse sistema é lá de trás. Não, meus irmãos, nós vivemos num momento muito crítico e muito parecido. Nós vivemos um momento onde nós estamos secularizados. Depois do iluminismo, ou a pós-modernidade, nós somos homens da pós-modernidade. Ela tem seus pilares também. Ela tem as suas filosofias. Nós nos comportamos de algumas maneiras também. E entre essas ideologias ou doutrinas da pós-modernidade, nós temos o que nós chamamos de secularismo. Na década de 50, Nietzsche, um filósofo, disse: Deus morreu. A menos que Deus morra, não tem condições da gente continuar sendo quem a gente é. Então a gente tem um grande crescimento do ateísmo. A gente tem uma discussão ferrenha nesse momento. Depois do pós-guerra, depois desse momento crítico, a estratégia é outra, a estratégia do secularismo. Deus não morreu, mas ele simplesmente é só mais uma peça do meu dia a dia. Deus é só mais uma parte do que eu faço. Deus, ele está entre outras atividades do meu dia. Ele não é mais o centro da minha vida. Ele não me ajuda a tomar decisões. Ele não me dirige. Não, ele está do lado. Nós nos tornamos pessoas secularizadas. Nós nos tornamos pessoas divididas. A nossa mente é dividida agora entre o que é secular e o que é sagrado. Uma das coisas que a gente mais escuta, que eu mais escuto, nesses 20 anos de ministério, as pessoas chegam para mim e falam assim: você trabalha também? Você trabalha ou você só é pastor? Você trabalha ou você é missionário? Não, eu trabalho. Não, mas eu estou falando trabalho de verdade, assim, trabalho secular. Você trabalha secular ou você só prega o Evangelho? Nós temos essa divisão na nossa mente. Algumas coisas que você faz, se você faz na igreja, é sagrado. Se você faz fora da igreja, é secular. As pessoas perguntam: pastor, pode ouvir música do mundo? Olha, eu nunca ouvi música de Marte. Todas as músicas que eu escuto, elas são do mundo. Aí nós vemos gente vociferando na igreja contra os jovens, que jovens sofrem. Eles estão ouvindo essas músicas, Aí você vai jantar na casa do irmão, da irmã, você vai lá, ele está vendo novela. Mas na hora da música ele põe no mute, será? Quando ele vê jornal, ele só vê jornal evangélico? Só lê jornal evangélico? Só lê jornal da Record? Nós criamos, a secularização criou em nós uma divisão. E essa divisão é confortável para nós, porque ela nos permite ser uma pessoa de segunda a sexta e ser outra pessoa sábado e domingo quando a gente está na igreja. Essa divisão nos permite nos tornar crentes profissionais. Domingo
eu sou o cara, eu levanto a mão, eu oro, eu adoro, eu celebro, mas segunda no meu trabalho, eu engano, eu minto, eu vivo do jeito que eu quiser viver. Mais do que isso, o secularismo ele é consumista. Ou seja, você passa a valer o que você tem e você precisa adquirir cada vez mais. Então você é medido nas suas relações, inclusive nas relações cristãs, por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que você consegue, por aquilo que você conquista, pela fachada que a sua igreja tem, por que tipo de telão a sua igreja tem. Nós estamos consumindo o Evangelho. Nós vamos nos tornando pessoas que vão trazendo, acumulando, comprando, e o Evangelho passa a ser mais um produto. Eu recebi esses dias, dentro do próximo tópico que eu vou falar, que também o secularismo é pragmático, ou seja, ele é consumista, mas ele também te faz consumir coisas que funcionam, coisas que são boas para você. Ele é pragmático. Os relacionamentos que você conserva são relacionamentos que te interessam, são relacionamentos que te trazem algum favor. Por isso que quando a gente é contrariado, o que a gente faz hoje em dia é o quê? A gente vai embora, a gente deixa o relacionamento, a gente deixa a aliança. Por que a gente vê, nós falamos esses dias sobre divórcio, a taxa de divórcios crescendo na igreja, a taxa de divórcio crescendo no mundo. Por quê? Porque na hora que chega a dificuldade, a primeira coisa que você faz, eu não quero lidar com isso, eu saio. Sabe o que o mercado de trabalho hoje tem enfrentado com a geração millennial, que é essa geração que nasceu ali depois de 90, 89, 90 para cá? É a geração que não para no emprego. Por quê? Porque as coisas precisam ser do jeito deles. Ninguém sabe lidar com eles. É só você ver o nosso grande craque do futebol, da atualidade, que é um imaturo, é um moleque, é um menino, e que todo mundo fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai que tadinho. E isso se estende em várias áreas da nossa vida, irmão. Várias áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente vai ficando e vai escolhendo o que a gente quer. Eu recebi um e-mail esses dias: pastor, tem uma fórmula de sucesso para você. No treinamento tal, nós vamos te ajudar a fazer a sua igreja crescer 100% em 6 meses. 100% em 6 meses. Com técnicas avançadas de marketing, de trabalho, de não sei o que, de tal, você vai ter até 70% de ganho na arrecadação da sua empresa. Glória a Deus. Sabe o que eu fiz? Eu bloqueei. E quem estava de manhã vai lembrar, eu falei: sai, diabo, eu sou batizado. Né? Eu escutei isso falar isso hoje. Eu falei de manhã isso aí. Né? Então é pragmático. Nós vamos aplicando técnicas para tudo na vida. Essas técnicas podem funcionar em outro ambiente, elas são boas em outro ambiente, elas ajudam em outro ambiente, mas na fé é diferente. Eu não posso abandonar Deus quando Ele não me dá o que eu quero e volto quando Ele me dá o que eu quero. Eu não posso consumir Jesus. O culto hoje foi bom, eu volto. O culto amanhã não foi bom, eu não volto. A cadeira estava assim, a luz estava assada, a água está quente, o ar está muito quente, o ar está muito frio. Nós estamos consumindo, a gente vem aqui, a gente quer se sentir bem. A gente vem aqui, a gente quer que tudo esteja do nosso agrado. Como é que eu vou agradar 70, 80 pessoas com ar-condicionado, gente? Tem gente que gosta do ar-condicionado menos 27 graus. Tem gente que 30 está com frio. O que nós vamos fazer? E o pior, os relacionamentos vão acabando por causa de ar-condicionado. Os relacionamentos vão acabando por coisas fúteis, frívolas. Mas isso é porque nós vivemos para a nossa glória. Em outras palavras, irmãos, quando eu e você nos ofendemos por besteira, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu não fui adorado, então esse relacionamento não me serve. Eu não fui celebrado, esse relacionamento não me serve.
Quando minhas crianças eram pequenas, eu ensinava uma coisa para elas. A gente estava conversando, elas chegavam interrompendo e começavam a falar. E elas já iam falando, elas não estavam nem aí para quem que você estava conversando, para quem você estava conversando, não estavam nem aí. Ana Júlia, uma vez, eu estou com ela no colo aqui, e o pastor veio falando comigo, e ela ficou me olhando para o pastor, olhando para mim, olhando para o pastor, e a Juliana só assim, né? Querendo pegar ela, não dava. Ela, de repente, do nada, ela deu um pulo e pendurou com as duas mãos na gravata do pastor, e veio assim, ó. E ele falando comigo, então, irmão, e foi né? E aí eu puxei ela e falei, não faça isso. Isso é errado. Tadinha, não fala assim com ela. Fala, pastor, porque o senhor não é o único que vai usar gravata do meu lado. Então elas chegavam e vinham e começavam, e entravam, e não estavam nem aí. E naquela fase a gente aprendeu que a gente tinha que falar o seguinte, eu falava com a pessoa que estava conversando, só um minutinho, o pai não vai ouvir vocês agora, só um minuto, pode terminar. Não, fala agora, não, por favor, termine o que você estava falando para mim. Por quê? Porque ela precisa aprender de pequena que ela não é o centro do universo. Se não crescem adultos que não respeitam ninguém. Gente que acha que todo mundo tem que parar para eles. Que o mundo gira em torno do umbigo deles. E não conseguem estabelecer nenhum relacionamento saudável e duradouro. Entendem isso, irmãos? Só que a Super Nani e as fórmulas mágicas de criação de filho nos dizem que não, nós temos que deixar os nossos reizinhos fazer o que eles quiserem. Nós temos que deixar as nossas relações serem do jeito que forem. Nós não podemos pôr limites nas coisas. Nós não podemos pôr limite no nosso casamento. Quantas mulheres e homens destruídos porque não souberam colocar limite em influências externas, diabólicas em seu casamento. Vamos tentar salvar o casamento, vamos tentar apimentar a coisa e busca na pornografia. Estão me entendendo, irmãos? Não é porque funciona que vem de Deus. E não é porque não funciona que não seja Deus que esteja tratando conosco. Pragmatismo. O secularismo também ele é relativista. Agora a verdade ela pode ser encarada e vista de qualquer ângulo, e a sua verdade necessariamente não é a minha verdade. Pecado é um ponto de vista, tudo é relativo. A partir de agora, nós vivemos no que estão dizendo na época das fake news. Ninguém mais sabe o que é real, o que não é. Ninguém mais sabe o que é verdade, o que não é. Eu não sei se você consegue ver um jornal e falar assim, não, cravar essa notícia, ela é 100% verdadeira. Você ouve a mesma notícia no canal A, você fala lá, matou tanto. No canal B precisou matar tantos. No canal C é outra coisa. A mesma notícia, a mesma imagem, o mesmo fato. Nós estamos vivendo o momento das fake news, o momento do relativo. O secularismo ele é hedonista, ele é narcisista. Todo o prazer, tudo que me dá prazer é celebrado. Só lhe deu glória, foi substituído pela só a minha glória. Só a minha glória, só o que é bom para mim. Então nós vivemos num momento muito complicado, a rota foi desviada e foi desviada consideravelmente, irmãos. Consideravelmente. Nós saímos demais da rota. O que aconteceu com cada um de nós? Cada vez nós estamos mais diante do Senhor, distante do Senhor. Nosso culto tem sido cada vez mais a coisas. Eu ouvi um teólogo falar sobre isso. Ele diz que é triste quando ele vai em reuniões de oração e as pessoas vão fazer uma oração pública e elas dizem: Senhor, nós te adoramos na beleza da sua santidade, que é um texto bíblico, é um salmo. E aí a próxima frase é: Senhor, me dá, eu preciso, essa é a minha necessidade, me supre, sê comigo, me abençoa, abre as portas, faça a minha vontade. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos. Nossa teologia é triunfalista. Nossa teologia precisa ser triunfalista. Se você não for abençoado, não serve. Você precisa decretar para Deus, você precisa mandar Deus fazer.
você precisa tomar posse, você precisa se levantar como profeta do Senhor para essas nações, para esse momento, você precisa ser bem sucedido, Deus te chamou para isso. Ninguém me contou, eu vi um pastor pregando, duro que esses negócios estão gravando, um pastor pregando, e ele fala que Jesus era muito rico, Jesus tinha uma casa na praia, no mar da Galileia, porque ele era carpinteiro. E as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, eu quero uma mesa e 8 cadeiras. E Jesus falava: tá bom, eu vou fazer uma mesa e 8 cadeiras. E elas perguntavam: daqui a quantos meses eu posso vir buscar, Jesus? Ele falou: meses? Pode vir amanhã, vai estar pronto amanhã. Como assim? Vai estar pronto amanhã. Vem amanhã. Aí, no outro dia, diz que a pessoa saía e Jesus falava assim: mesa, apareça. Cadeiras, sujam. Está na internet. E aí Jesus conseguia pegar mais serviço do que os outros. E ele era rico, bem sucedido. Mas irmãos, essa é a realidade nossa com o Senhor. Nós temos uma necessidade, nós ajoelhamos e falamos: Senhor, faz acontecer. Me livra do sofrimento, me livra da perda, me livra da luta, me livra da dor. Não produza em mim, Senhor, o que essa dor vai gerar. Eu não quero que o Senhor produza isso, isso não precisa. Conversava com uma pessoa há uns dias atrás, numa reunião que a gente foi, e quando eu comecei a falar algumas coisas um pouco mais sérias, mais duras para ela, ela olhou para mim e falou assim: isso eu não quero ouvir. Ela falou literalmente isso para mim: eu não quero ouvir isso, para, nossa conversa acaba aqui se você continuar. Eu não quero ouvir. Eu disse para ele: mas eu preciso falar. Mas eu não quero ouvir. O problema é seu, eu vou falar. Não falei assim, mas eu falei aqui dentro. Mas eu continuei falando. Veja bem, nós estamos distantes do alvo. Isso tudo aconteceu lá na queda. Nossa teologia é da satisfação, nossos cultos são shows, nossos pastores são pop stars, são celebridades, são homens cultuados, celebrados, são homens que praticamente se tornaram ícones, já nem pregam mais a palavra, falam qualquer coisa, e ai de você se disser que isso está errado. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez, eu vou continuar dizendo: só me mantenham pastor dessa igreja, só sigam a mim como pastor enquanto eu for bíblico. O dia que eu deixar de ser bíblico, deixem de ser minhas ovelhas, porque eu deixei de ser pastor. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério, mas nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento da celebração do show. Nós estamos vivendo esse momento que o culto a Deus aqui, nós precisaríamos ter luzes, gente dançando, gente fazendo desenho, um monte de outras coisas acontecendo, um grande, como disse o Fred do repórter, é um programa da History Channel, e ele faz o repórter, o impostor, ele fez um impostor no mundo dos evangélicos, tem lá na internet, você pode ver, e ele disse: eu esperei chegar num culto com órgãozinho de fundo, e eu estou num show da Madonna, com luzes, com dança, com bailarinos treinados, com um pastor pregando fervorosamente. E aí, num pedaço do documentário, o pastor chama ele lá na frente, e ele fala: você crê em Deus, Fred? Ele olha e fala: em Deus não, mas em você eu acredito. Eu acredito nisso que você falou aqui. Nós estamos vivendo esse momento. Nós precisamos trazer de volta a glória de Deus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa adoração, para o centro daquilo que somos. Então, nós estamos distantes da rota, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos traz de volta. O segundo ponto da nossa noite é a retomada da rota. Veja só o versículo 4, Jesus vai dizer assim: eu te glorifiquei na terra. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer com ele a partir de agora, mas ele ainda não tinha sido crucificado. Isso aqui não foi falado depois da morte de Cristo Jesus, depois da sua ressurreição. Isso aqui foi falado no Getsemane, antes do Getsemane. Isso aqui foi falado dentro do cenáculo.
Jesus está dizendo que Ele glorificou na terra. Ele consumou a obra que me confiaste a fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vivi da forma que traz glória ao seu nome. Eu restaurei as coisas com a minha vida. Numa dessas pregações da série, nós dissemos que não somente a morte de Jesus imputou justificativa ou justiça sobre a nossa vida, mas a forma como Cristo Jesus viveu. E Ele está dizendo, eu trouxe glória, Senhor. Eu trouxe glória a Ti, Pai, pela forma como eu vivi. Enquanto o primeiro Adão sucumbiu por completo, caiu, o segundo Adão o primeiro Adão foi destituído completamente da presença de Deus e da glória de Deus. O segundo Adão abriu mão da sua glória, que Paulo fala em Filipenses. Abriu mão da glória que lhe estava proposta. Veio e habitou entre nós e viveu de forma perfeita para a glória de Deus. Uma das coisas que nós temos falado aqui, que nós temos dito várias vezes aqui nesse ano, é que Cristo Jesus imputou a sua justiça a nós. Cristo Jesus imputou a nós os seus feitos e os seus atos. Quando Paulo vai falar em Romanos 8, ele vai dizer que não há condenação para aqueles que estão nele. Nele nós podemos viver como Ele. E é exatamente isso que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo para o Pai. Eu vivi constantemente diante da tua face. Eu dei o primeiro exemplo, eu abri o caminho, a minha vida foi diante da glória de Deus. Os reformadores cunharam esse termo, chamado de corandeu. Corandeu era o termo dito para viver todo o tempo na menina dos olhos de Deus. Viver todo o tempo diante da face de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu me torno, da hora que eu levanto, a hora que eu deito, eu faço como adoração ao Senhor. Eu faço para o Senhor. Não há lugar na minha vida para uma distinção entre isso aqui é sagrado e isso aqui é secular. Não há uma distinção na minha vida entre um trabalho mais importante do que o outro, uma pessoa mais importante do que o outro. Não há uma distinção entre aquele que prega e aquele que lava, aquele que limpa. Não há uma distinção. Nós adoramos ao Senhor com aquilo que fazemos, com tudo que somos, com tudo o que temos e com tudo que Deus nos dá em nossas mãos. Tudo que nós fazemos, irmãos, podemos fazer para a glória de Deus. Ou podemos fazer para a nossa própria glória. Ou podemos fazer para a nossa própria satisfação. Você pode pegar a sua profissão, você pode pegar o seu dom, você pode pegar o seu talento e achar que ele é só para a sua glória. Só para você viver bem. Logo no primeiro ano que eu estava aqui, ano passado, parece que tem 30 anos que eu estou aqui, né? No ano passado, numa das pregações de Marcos, veio uma visitante e ela nunca mais voltou. Porque eu falei exatamente isso. Nós não podemos ser egoístas para viver a nossa vida só para nós. E ela disse depois, eu não concordo com isso que ele falou. Eu não acho assim, eu posso viver, eu tenho meu dom, eu tenho meu talento, eu posso ficar rico, eu posso fazer tudo o que eu quiser com o que eu tenho. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Em Cristo nós podemos viver dessa maneira. Tudo que nós somos e fazemos e vivemos precisa ser para a glória de Deus. Paulo falando em 1 Coríntios 10, 31, eu vou ler para você. Ele vai dizer assim para os coríntios: quer vocês comam, quer bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Não tem como não ser para a glória de Deus. Sabe, irmãos, isso muda consideravelmente a forma como nós servimos ao Senhor. Se nós servimos ao Senhor para a glória de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é destituir o desejo de receber a própria glória, de receber o elogio, de receber a honra e o louvor por aquilo que Deus serve. Bater nas costas. Poxa, ninguém bateu nas minhas costas, ninguém falou que foi muito bom para mim. Você fez para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Agora também há um problema aqui. Se eu vivo para a glória ao Senhor, eu faço as coisas para a glória ao Senhor, eu preciso fazer muito bem feito. Olhem para mim, irmãos. Quem aqui já foi numa igreja que
o irmão ou a irmã veio à frente e falou: queria agradecer aos irmãos a oportunidade, vou cantar um hino. Eu não ensaiei ainda não, mas seu irmão sabe, eu estou fazendo para a glória de Jesus. E aí, meu amigo, só Jesus na causa. Você já teve essa experiência ou não? É como que se for para a glória de Deus, para fazer qualquer coisa. Para a glória de Deus pode ser de qualquer jeito. Ah, vamos arrumar essa cortina para a glória do Senhor, mas ela está meio torta, mas é para a glória de Jesus. Pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer forma. Para a glória de Deus, se nós nos responsabilizamos, se nós entendemos que o Senhor nos chamou e nos deu a oportunidade de trabalhar na obra dele, para a glória de Deus, a aula que eu dou na igreja ela é melhor do que a aula que eu dou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque ela é para a glória de Deus. O dia que eu olho o pátio na igreja, não importa se eu seja dono de uma empresa, eu faço da melhor maneira, porque ela é para a glória de Deus. E essa é a maravilha da comunidade cristã, que ela nos nivela. Na comunidade cristã somos todos servos, todos servos, todos servos. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Precisa ser feito com excelência, irmão. Muito mais excelência se você já faz para o seu trabalho, para receber o seu soldo e o seu pagamento. Você precisa chegar diante do Senhor com aquilo que você faz com o Senhor, com muito temor do que você está fazendo para a glória dele. Isso é muito importante. Talvez você não conhece algumas pessoas, uma delas que eu vou falar aqui, mas nós não podemos mais viver essa vida dividida. Nós vamos viver uma vida integral. Tudo para nós precisa ser sagrado. Tudo para nós precisa ser feito para a glória de Deus. E quando nós fizermos isso, sabe o que nós vamos nos tornar? Em anônimos poderosos. Gente que sequer vão saber nosso nome, mas a nossa obra, a obra da nossa mão vai trazer glória ao Senhor e vai servir as pessoas, e vai abençoar vidas, e vai apontar para Cristo Jesus. Anônimos poderosos. Anônimos. Ninguém conhece. Talvez você nunca ouviu falar de Robert Hakes. Já ouviu falar de Robert Hakes? Você talvez nunca ouviu falar dele. Mas no século XVII, no século XVIII, esse homem viu que muita gente não sabia ler nem escrever. O que ele fez na igreja dele? Ele abriu a igreja dele nos domingos de manhã, trazia as crianças de todos os lugares e começou a ensiná-las a ler e a escrever a partir da Bíblia. E ele chamou aquilo de escola dominical. Escola dominical, que eu e você frequentamos. Bom, eu frequentamos domingo de manhã, que nos ensina sobre as Escrituras, que nos ensina como é o Senhor. Quantas escolas nasceram depois disso? Quantas pessoas vieram para o Senhor depois disso? Quanta gente teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever através das Escrituras, que esse homem começou com uma simples ação para a glória de Deus. Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe quem ele é, mas eu e você somos impactados pelo legado desse homem. Deixa eu colocar uma coisa para você antes da gente partir para o terceiro ponto. Existem duas diferenças. Quando eu vivo para a minha glória, eu quero ter herança, eu quero ter bens, eu quero ter posse, eu quero ter coisas tangíveis. Não sei se você já ouviu essa frase: pai rico, filho nobre, neto pobre. Já ouviu isso? Você já viu isso acontecer? Conheço pessoas que ficaram ricas, têm muitas terras, e eu ouvi deles um dia: compra de herdeiro, eles não sabem o preço que tem. Quando a gente vive para a nossa glória, a gente vive para acumular. A gente quer ter coisas, a gente quer ter herança, a gente quer estabelecer um império. No dia que a gente for embora, fica aí e esse império acaba. O Paraguai, para mim, é o grande exemplo disso. Do dia para a noite surge um novo império, uma nova loja, um novo distribuidor, um novo milionário. Do dia para a noite ele surge, do dia para a noite ele acaba. Vocês vivem aqui há mais tempo do que eu, sabem do que eu estou falando. Quando a gente vive para a nossa glória, a gente quer herança. Quando a gente vive para a glória de Deus, a gente se preocupa em legado. Legado é aquilo que você deixa na vida do seu filho.
e que seu filho vai deixar na vida do filho dele, e que o filho dele vai deixar na vida do filho dele, e que o filho dele vai deixar na vida do filho dele. E o dia que perguntarem para o seu tataraneto por que ele é crente, ele vai ter que contar a história do pai, que vai ter que contar a história do pai, que vai ter que contar a história do pai, e vai chegar em você. Isso é legado. Isso é legado. Você não é nem mais lembrado pela próxima geração, mas você viveu para a glória de Deus. Você não sabe quem é o homem que tocou aquela música aqui, que escreveu. Você não sabe quem é o autor, mas ele está sendo propagado ainda hoje, 400 e poucos anos depois da sua morte, para a glória de Deus. Ele é estudado nas escolas de música, para a glória de Deus. Ele é estudado, o método, o modelo, a forma, a maneira, para a glória de Deus. Então Jesus vai dizer: eu te glorifiquei, eu vivi perfeitamente, eu cumpri o plano proposto, eu cumpri o propósito pelo qual o Senhor me enviou, eu cumpri, eu sou o Senhor, eu, Pai, fiz, eu te glorifiquei. O escritor de Hebreus vai dizer para a gente, no capítulo 1 de Hebreus, eu vou ler para você, Hebreus 1, versículo 1 ao 3, vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você quer ver Deus? Deus foi revelado na face de Cristo Jesus. O resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus estava em Jesus. E Ele está dizendo: eu te glorifiquei na terra. Eu abri caminho para que os outros que vêm depois de mim também vivam dessa maneira. Então, como que isso vai impactar a minha vida? Eu coloquei pelo menos 3 pontos aqui. O que esperar então? Como fazer disso ser uma realidade para mim? A primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que nós precisamos retomar a centralidade do nosso culto a Deus. Nós precisamos colocar Deus de volta no lugar a ser adorado. Nós precisamos entender que o só lhe deu glória, é entender que o nosso culto e tudo que fazemos é para o Senhor. Nós precisamos estar diariamente diante dEle, parar diante dEle, para contemplá-lo, para ouvi-lo, para desfrutá-lo, e não somente para falar das nossas necessidades. Vosso Pai Celestial sabe o que você precisa. Ele sabe o que cada um de nós necessita. Irmãos, a gente precisa retomar a centralidade do culto. Nós precisamos fazer do nosso culto um culto cristocêntrico, os nossos louvores cristocêntricos. Nós precisamos ter vontade de sair de casa para vir para cá domingo à noite, porque nós vamos nos reunir com nossos irmãos, com a nossa comunidade, para celebrar a Cristo Jesus, para exaltar o nome do Cordeiro, porque nós vamos sair daqui e o nome dele vai ter sido celebrado, vai ter sido exaltado em todas as ações que nós fizemos aqui. Ele é o centro e não é sobre nós. Nós precisamos resistir à tentação de fazer do culto agradável apenas a nós. Nós precisamos colocar o culto no lugar que ele tem que estar. Nós precisamos redescobrir o prazer da adoração. Nós precisamos redescobrir a profundidade da adoração. Nós precisamos desejar, literalmente desejar, estar diante de Deus. Uns anos atrás eu estava numa reunião e uma das pessoas falou sobre a dificuldade que ela tinha de parar diante de Deus, de separar um tempo para estar diante de Deus. E nessa reunião eram a maioria líderes, conhecedores da palavra, e quase que todos nós, e eu me incluo nisso, dissemos o seguinte: você não precisa parar diante de Deus, você pode orar a todo tempo. Inclusive essa é a recomendação: orar sem cessar. Você pode estar andando na fila do banco, você pode estar fazendo, você pode estar nisso, você pode estar... Você não precisa parar para isso. Eu me lembro que essa pessoa disse para a gente assim: você sabe a melhor coisa que você pode oferecer para as nações? Nós éramos uma reunião de missionário, para os povos pelo qual Deus te chamou, e a gente
cada um foi dando uma ideia, ele falou, não, a melhor coisa que você pode oferecer para as nações é a qualidade da sua vida com Deus. Irmãos, a melhor coisa que eu como pastor posso oferecer para vocês não é a pregação, não é a minha retórica na pregação, mas é a qualidade da minha vida com Deus. A melhor coisa que um músico, quando ministra aqui, pode oferecer para você não é quão bem ele canta, como é a performance dele, mas é a qualidade da vida dele com o Senhor. Nós temos desculpas demais para não parar diante de Deus. Você pode orar em qualquer momento, em qualquer lugar, debaixo do chuveiro, você pode orar em qualquer lugar, mas você precisa se disciplinar a separar uma parte do seu dia, que você passaria na internet ou diante da televisão, para estar a sós com o Senhor. Se você não sabe o que falar, senta lá e fala, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu quero aqui, porque eu estou aqui para te ouvir. Abra a Bíblia, vá ler a palavra, mas tire tempo de oração com Deus. Nós precisamos trazer de volta o Senhor para dentro da nossa vida, para a nossa adoração cotidiana. Nós não podemos, irmãos, nós estamos fazendo para a glória de Deus, nós não podemos fazer as coisas corridas. Nós não podemos fazer as coisas aqui, nas coxas. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Principalmente nós ministramos. Não pode. Você não pode levar a sua vida com Deus de qualquer jeito. Você precisa gastar tempo diante do Senhor. Ache um momento, ache a sua agenda, ache uma forma, mas faça isso. Ninguém é tão ocupado que não tenha 40 minutos, que não tenha, tá bom, não tem 40, tire 10. Tire 10 minutos bem tirados diante do Senhor. Priorize o Senhor na sua agenda. Centralize ele. Qual é o compromisso mais importante que você tem do que estar diante do seu Senhor? Qual é a coisa mais importante que você tem, se não parar diante do seu Deus? Faça isso. Nós precisamos retomar a centralidade do nosso culto a Deus. Segundo ponto, todas as esferas da nossa vida precisam glorificar a Deus. E aqui vai algumas perguntas. O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho tem trazido glória ao nome do Senhor? Você é um empresário, um funcionário, um servidor que traz glória ao nome do Senhor? Nossos relacionamentos têm trazido glória ao nome do Senhor? A verdade tem sido celebrada em nosso meio, tem sido celebrada nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. A nossa compaixão, a compaixão tem sido vivida nos nossos relacionamentos, ou nós estamos naquele ponto que suportamos uns aos outros? Mas suportamos porque não tem opção. Porque se tivesse opção, a gente, desuportava, a gente enforcava o sujeito. Nossos relacionamentos têm sido vividos dessa forma. Transparência é uma realidade na sua vida. Irmão, será que os meus irmãos e os meus amigos podem dizer quando me encontram, como Esaú disse ao encontrar Jacó, quando eles vinham se encontrar, Esaú olha para Jacó e disse, eu vejo Deus no seu rosto, meu irmão. Você tem visto Deus no rosto de outros irmãos? Ou melhor, Deus tem sido visto na sua face. Deus tem sido visto em você, nas tuas relações, no teu dia a dia, no lugar mais íntimo, com a tua esposa, com o teu filho, com teus amigos, naquele lugar que ninguém conhece, no teu emprego. Deus tem sido glorificado, Ele tem sido visto. Seu casamento tem sido para a glória de Deus. Seus filhos têm aprendido a adorar ao Senhor com você. Você tem ensinado os seus filhos a priorizar a Jesus. Seus filhos têm visto a qualidade da sua vida com Deus. Seu casamento é para a glória de Deus. Sua esposa tem visto isso. O seu esposo tem visto isso. Ou será que a gente tem tentado no nosso casamento e nas nossas relações trazer glória a nós mesmos? E aí a gente está vivendo em constante pé de guerra. Seu lazer, tem mais um aqui. Seu namoro tem sido para a glória de Deus. Seu noivado tem sido para a glória de Deus. As tuas relações têm sido para a glória de Deus.
o seu lazer tem sido para a glória do Senhor? Aquele tempo que você entra na caixa do nada, ela traz consigo a glória de Deus? Ou ela é recheada de coisas que Deus não pode participar? Ela é recheada de ações que Deus não pode fazer parte, porque você ofende a santidade do Senhor. Seu lazer, seu dia a dia tem sido para a glória de Deus. Nós podemos, através de Cristo Jesus, transformar tudo que nós fazemos para a glória de Deus, celebrando a sua glória, a sua vida, dando a honra a Ele, que fazemos de todo o coração. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, 31, qualquer coisa que você fizer, faça para a glória do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre celebrar a presença de Deus e a glória de Deus é que nós aprendemos que tudo que a gente fala, põe na frase a palavra Deus, a gente precisa rechear com uma certa religiosidade. Mas andar no Espírito precisa ser algo sobrenaturalmente natural para a gente. Precisa ser algo diário, uma vivência diária de cada um de nós. Eu já contei para vocês do amigo que eu tenho, que a gente estava rindo, estava conversando, e aí a gente falava, fulano, ora para a gente orar. E aí ele, Pai eterno, Deus eterno, magnífico, magnânimo das galáxias, Senhor do universo, dos planetas, que criaste terra, céu, ar, mar. E aí começa, você fala, nossa, até chegar no bicho que morreu, agradecer ao Senhor, ele está começando lá nos planetas, até chegar na vaca vai demorar, e a gente vai comendo aqui, porque é recheado de uma religiosidade vazia, oca, sem essência, aprendida, mas não vivida. Fazer as coisas para a glória de Deus é viver, é ver o Evangelho aplicado na nossa vida. A sua esperança, é o terceiro ponto, está centrada nas obras de Cristo ou em alguma outra coisa a mais. Nossa esperança precisa estar colocada na pessoa e na obra de Jesus. Nós temos a certeza pela fé que nós somos salvos pela graça, a palavra de Deus nos garante isso, a obra de Jesus nos garante isso, e nós precisamos entregar de uma vez por todas a certeza da nossa alma de que em Cristo Jesus temos esperança. Não são as circunstâncias que vão dizer isso. Minhas obras agora não são mais para mim, minhas obras agora são para o Senhor. Nós precisamos redescobrir não só a adoração, mas nós precisamos centrar a nossa esperança em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa mensagem e essa série também com uma pergunta. O que leva alguém a tomar uma atitude drástica, como foi tomada a atitude de Lutero, por exemplo? O que leva alguém a chutar o pau da barraca? Por que esses caras não ficaram ali no status quo? Não ficaram vivendo a vidinha deles tranquilo? Pensa comigo em Paulo. Ele vai dizer que ele era judeu de judeus, um cara cheio de dons, cheio de talento, letrado, um cara com um conhecimento irretocável. Ele poderia ter sido alcançado por Cristo, ter ficado na dele, não ter brigado com o judaísmo. Ele poderia ter dito assim, não, tá bom, vocês creem assim, mas eu não creio, então tá bom, eu vou escrever aqui, as igrejinhas que eu for plantando aqui, eu vou ensinando elas diferente, eu não tenho nada com isso, vocês querem isso, vocês ficam, eu vou ficar na minha. Por que ele fez o que ele fez? Por que ele chuta o pau da barraca? Por que ele chega diante do Pedro e fala, o que você está falando, cara? Você é louco? Se você fizer um negócio desse, você vai botar tudo a perder. Gálatas vai dizer que ele resistiu firmemente, face a face a Pedro, por aquilo que ele cria, por aquilo que Deus falava com ele. A gente sabe o que Paulo sofreu por esse ponto da vida dele, por não se acomodar naquele status quo. Pensa, por exemplo, nos pais da igreja. Eles poderiam ter dado ao Império Romano o que eles queriam, eles poderiam ter negado a sua fé em Cristo e dizer para a sua comunidade assim, eu vou negar aqui, mas nada mudou, hein? Eu estou negando só para a gente garantir a paz, garantir a vida, ficar tranquilo, porque eu tenho preocupação por vocês. Então eu vou lá, eu vou negar a nossa fé em Cristo Jesus,
de boa, ninguém vai para Coliseu, ninguém vai ser comido por leão. Onde já se viu? Deus não é Deus de confusão, Deus não quer isso. Que é isso? Não, Jesus não ia morrer, fazer tudo isso para nós morrer aqui comido de leão, de jeito nenhum. Por que esses homens chutaram o pau da barraca? Se levantaram contra o império, se mantiveram na sua posição, foram entregues, foram cerrados ao meio, como Hebreus fala. Pensa aqui nos nossos reformadores, que o Lutero podia estar vivendo tranquilo na paróquia dele, de boa, fica lá tranquilo, vai ensinando ali o que ele crê, deixa para lá. Mas por que esses homens fazem isso? Por que nós vemos homens e mulheres se levantando ao longo da história e rompendo com um monte de coisa, se levantando ao longo da história e dizendo, não é assim que Deus falou? Porque, irmãos, eu tenho chegado a uma conclusão de que quando a gente se depara com a glória de Deus, quando nós encontramos com a glória de Deus, não tem mais como não viver para ela. Não tem mais como não viver por ela. Não tem mais como se calar. Não tem mais como você se preocupar com o seu bem pessoal, com o seu conforto, com a sua forma de viver. Não tem mais como você não se dispor quando uma mentira sobre o seu Deus, sobre aquele Deus que você ama, é dita e é promulgada aos quatro ventos. Não tem como você não se levantar e dizer, isso que vocês estão fazendo é errado, isso que vocês estão vivendo é errado, não é assim que as Escrituras dizem. Não tem como você não gastar tempo diante do Senhor e dizer, Senhor, que minha vida te dê glória, que o que eu vivo te dê glória. Sabe, irmãos, quando a gente vive para a glória de Deus, a coisa que a gente menos se preocupa é se no final de tudo a gente vai ser salvo. Porque quando você tem um encontro com a glória de Deus, você sabe que tudo pode acontecer, menos você perder a sua salvação, porque ela te é garantida pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Que a gente viva para a glória de Deus.